Voltamos para a nossa última parte da nossa série de hoje, que é a série número 3, Chopin, gripes, resfriados, tuberculinismo. Ai, você gostou, né? Riu a beça aí de mim. Pois é. E para completar, nós vamos falar um pouquinho agora sobre pesquisas. E essas pesquisas, eu vou colocar aqui um pouquinho para você ver o link, tá bom? E esse link, a gente tem aí 3 pesquisas. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre Covid. Por que a gente vai falar um pouquinho sobre Covid? Porque foi uma pandemia, vocês vão ter muitos casos clínicos para tratar por causa do Covid, pós-Covid, consequências do Covid e também das vacinas, já que muitas pessoas estão tendo problemas com a vacina. E quantas pessoas vocês notaram que vacinaram lá pela 3ª ou 4ª dose tiveram manifestações do Covid, ou ficaram com o Covid, ou pegaram Covid, coisas desses, vamos colocar desse jeito. Então eu peguei, muita gente fala que Covid não é assim, ou muita gente fala que Covid é sério sim, e outras pessoas falam que a homeopatia não pode tratar de Covid não, e outras pessoas dizem que pode sim, eles são um complemento, ou etc, etc, etc. Então eu trouxe 3 pesquisas, coloquei aí o link para vocês. Nesses links são pesquisas que têm um direcionamento científico em plataformas de ciência muito sério. E nessas plataformas a gente fala um pouquinho sobre vários assuntos da área da saúde, mas que eu consegui ver que é um trabalho sério, bem interessante, que você pode estudar profundamente, porque a pesquisa é bem legal, bem enriquecedora, tem revistas, tem jornais, mas eu achei muito interessante trazer esse tema para vocês, por quê? Porque a Covid ela vai ficar aí ainda. Por que ela vai ficar? Porque, de certa forma, muitas pessoas tiveram supressão. E como tiveram supressão, a gente não vai saber com exatidão, com veracidade, todos os maus efeitos que isso pode ocasionar. Lembrando que Covid, muita gente fala que é uma doença que parece uma gripe forte, mas não é só uma gripe forte, ela tem manifestações no corpo todo e a gente tem que entender o que pode acontecer com esse terreno que não teve Covid, mas que foi vacinado e que teve Covid, o que pós-Covid pode ocasionar. Muita gente está fazendo tratamento depois que teve Covid porque teve muita sequela. E a gente vai receber essas pessoas. Eu tenho recebido pessoas com problemas no trato intestinal, problemas de inflamações, teve pessoas que tiveram problemas oculares, teve pessoas que tiveram muitas espinhas, outras pessoas tiveram problemas pulmonares e respiratórios, outras de problemas cardíacos, de circulação, nível linfático. Então, muita gente, Cíntia, como é que você sabe? Não tem caso na família e de repente começou a aparecer. Por que será? E aconteceu pós-Covid. Então, nada melhor do que você, ainda que você fala, não sei, não quero saber, não tem problema. Você que vai pegar esse cliente tem que fazer o seu melhor. E o seu melhor é limpar esse organismo, principalmente do vírus, que em homeopatia não é tão difícil assim. É que as pessoas acham que é, mas nem tanto assim. Então eu vou colocar aí para vocês uma pesquisa bem legal, essa pesquisa é super interessante, eficácia da homeopatia individualizada como adjuvante ao padrão de atendimento do Covid-19, estudo randomizado, simples cego, controlado por placebo. Então, essa pesquisa eu achei bem legal para fazer o seguinte, tudo bem, a pessoa pode usar, tem problema nenhum, outros medicamentos, mas será que a gente não pode dar uma ajuda com homeopatia, gente? Porque tem médico que está aceitando sim. Se vocês forem perceber, existe um movimento aí, eu recebi essas notícias por esses dias, um movimento de médicos pela vida querendo colaborar de certa forma com o pós-Covid. Né? Você pode baixar pelo PDF depois. O resumo dessa pesquisa, que é uma pesquisa que foi colocada, né? Foi um estudo randomizado e controlado por placebo, ou seja, a homeopatia adjunta com padrão de atendimento para a Covid. O resultado primário no score
medida ao longo de 10 dias, diminuiu significativamente, favorecendo o padrão de atendimento mais homeopatia. A recuperação foi anterior no grupo padrão de cuidados, homeopatia em 2 dias, mostrando os benefícios advinais. 2 dias de homeopatia, gente. Resolução da febre foi 20 horas. 20 horas baixou a febre, mais cedo do que os cuidados paliativos, e se usou-se principalmente arsênico albo, briônia alba e fósforos. Foram os medicamentos mais prescritos. Eu achei muito bacana e conveniente essa pesquisa. Aqui a gente tem um pouquinho da explicação, fala que pode ser fatal, etc, etc. Mas o bem interessante é que eles usaram os medicamentos, os participantes, pessoas de 18 a 80 anos. Aqui tem as condições com pneumonia viral, com hipóxia, ou seja, falta de oxigenação, tem a doença moderada, leve e grave. E a intervenção com padrão de atendimento. Então, gente, não é uma coisa só assim, né? Tem várias medidas. E foram medidos os resultados, ou seja, muito mais rápido a recuperação. Ou seja, eu não vou tomar. Qual é o problema? Vamos lá. Fizeram os testes e as investigações laboratoriais para comprovar o uso da homeopatia mais eficaz quando foi feito esse estudo. Bem legal, né? Eu falo com vocês o seguinte, tudo bem, a gente não sabe muito bem o que a gente pode encontrar na vida. A gente não sabe mesmo. Então, o que seria melhor fazer? Deixar o barco correr? Qual o problema? Médico que é médico, farmacêutico clínico que é clínico, pessoas que querem um bem, elas é bom para o meu paciente, vai ser bom para ele. Então vamos usar. Qual que é o problema? Não tem comprovação científica. Tem muita comprovação científica. Se você não conhece, qual o problema? Tenta. O médico desconhece, fala, tá fazendo bem? Tá, então continua usando. Tem muitos médicos que têm essa linha de abordagem. Medicamentos para o novo coronavírus na visão da homeopatia sistêmica clássica. E esse trabalho é bem bacana porque eles usaram muitos medicamentos. E, na outra que é. E aqui ele quis usar, olha para você ver, aqui na chinchona, né? Usou bem bacana. Dividiram também o comportamento. Vamos botar aqui. Eles usaram, foram revisados artigos e o proposto é a chinchona officinalis. De acordo com a patogênese descrita nos livros de matéria médica, cobriria. Então, olha para vocês verem. Quantos medicamentos foram usados para Covid? Gente, foi demais. Particularmente nos meus casos clínicos que eu usei tudo quanto até nitric ácido eu usei arsênico, usei briônia, usei aquele outro medicamento que eu usei, meu Deus. Eu usei pertussin, eu usei medorrino. Estou lembrando aqui os mais que usei calcária fosfórica, usei fósforos, usei estafiságria, usei colossintes, medicamentos que é o perfil da pessoa. A gente não tem que usar um só. Lógico, se a sintomatologia foi igual, mas em Covid não foi, não é? Foi muito diferente, cada hora era um. Mas assim, dos mais que eu usei muito arsênico albo, muito mesmo. E foi bem rápido assim. Essa pesquisa que eu trouxe aqui, é uma outra pesquisa que é essa aqui que vai falar. A gente fala dos medicamentos que eles usaram. Muitos medicamentos. E os sintomas, olha que bacana. Olha, por isso que a gente fala, não é só um medicamento. Olha a quantidade de sintomas envolvidos. Fadiga, dor de garganta, tosse seca, mialgia, que são dores. Febre nas articulações, né? Febre, boca e garganta seca, aumento de sede, dor de cabeça, diminuição do apetite, ansiedade, sabor alterado, sensação de calor no corpo, tosse produtiva, sono perturbado, desconforto no peito, perda de olfato, dispneia, constipação, sede diminuída, diarreia, náusea, dor abdominal, flatulência, aumento da transpiração e vômito. Cansei, ufa! Muitos medicamentos com potências que variadas, geralmente a partir da 30CH, aqui está 30, mas é 30CH. E olha os medicamentos prescritos. Arsênico albo, briônia, gessêmio eu também usei, pulsatila também usei, beladona, nux vomica, magnésia muriática, um medicamento maravilhoso e que poucas pessoas lembraram desse medicamento.
É um medicamento profundo, muito profundo, que também trabalha a questão de muco com constipação. Ferro fosfórico, que é ótimo para as dores de cabeça, o fósforo, que traduziu, ficou fósforos aí, né? Rustox, o enxofre, que é o sulfur, cânfora. Cânfora também foi um medicamento que eles usaram bastante, principalmente no sul, que tem a questão do frio. O cáustico, a gente chama chinino arsenicoso, que é a mistura da china com o arsênico. O cálice carbônico, que é produtivo, piora no calor, dá falta de ar. Mercúrio, antimônio, é muito aqui. A justiça também adotada foi muito boa. Cálice muriático, laqueses, que tem problema de circulação, tendência à hemorragia, problema pulmonar, o frio piora. Licopódium, sépia, isso aqui é esponja tosta, e colocou torta de esponja, né? Mas é esponja tosta. E é um medicamento muito excelente para questões até de câncer. Ele colocou aqui as melhoras dos narizes escorrendo, e cada um. Sabe o que eu achei muito interessante? É que eles não usaram só porque era para Covid. Olha que bacana. Os remédios homeopáticos pareciam úteis em pacientes com Covid em um regime de tratamento integrado, mesmo em casos com comorbidades como diabetes, hipertensão, doença renal crônica ou hipotiroidismo. Nenhuma reação adversa com qualquer um dos medicamentos foi observada. Essa doença apresenta um espectro de sintomas que vão desde febre a disfunção respiratória. Por isso que não é só o medicamento, porque tem pessoas que vão apresentar, outras não. E aí a gente tem que entender que é o conceito completo, é a similitude, é aquilo que a pessoa tem, não é o nome da doença. Como ela parece uma gripe ou parece um resfriado, muito ficou querendo achar somente um medicamento para a questão. O que foi muito difícil, né? E às vezes foi até muito, não foi nem muito compreendido. Mas a gente vai voltar um pouquinho aqui nessa pesquisa, que eu acho que é bem bacana, falou um pouquinho dessa questão aqui, que são os biótipos, né? Os biotipos que eles também levaram em consideração. Mas uma coisa muito importante aqui é que eles falaram o seguinte, o porquê que a quina era um medicamento essencial para quente, respiração difícil, tremendo e enchendo o peito de muco e asma, pressão no peito de um violento jorro de sangue. Quando a gente fala de Boeric, ele fala de gripe com fraqueza, não consegue respirar com a cabeça baixa, respiração lenta e difícil e asfia constante, catarro sufocante, asma e dispneia. Quando a gente fala de Clark, olha que maravilha esse trabalho científico, né? A rouquidão com fala indistinta e voz baixa ao cantar, em decorrência do muco difícil de se desprender da laringe. Sensação de dor na laringe e traqueia, tosse curta e seca, como produzido pelo vapor de enxofre. Com dor no peito e omoplatas. Hering é o cara, né? Quando a gente fala um pouquinho de Hering, a gente vê laringe, a voz profunda e rouca através de muco aderente. Respiração, asma, parece que você está morrendo, pior no outono, tempo chuvoso após a exaustão. Tosse noturna seca, pulmões, ruídos altos e grosseiros, grande fraqueza, anemia e inchaço das pernas. Frio, febre e suor. Calafrios precedidos por palpitações, ansiedade e fome. Calafrios e o frio aumenta, calor geral, vezes estendida. Sensação, dor em todas as articulações, ósseo, periósteos como se esticada. Dor com claudicação ou fraqueza das partes afetadas. Então, gente, fica aí para vocês esses 3 trabalhos que são bem legais, foram publicados com tamanho de amostra, toda um conjunto aí da obra, tem os resultados que foi bem bacana e média de idade, foi bem bacana esse trabalho aqui, com doença, com morbidade ou não, com sintomas, com hemogramas antes e depois, olha que bacana, o grupo com homeopatia e o sem homeopatia, quanto tempo de internação que eles ficaram, né, como sintomas de melhora ou não, tempo para recuperação clínica, olha a diferença com homeopatia ou sem.
É muito importante esses trabalhos, porque dá veracidade ao que a homeopatia faz pelas pessoas, né? E graças a Deus que o volume de pesquisas científicas tem aumentado. A dispneia, ele coloca também os resultados, bem legal o trabalho, que falando o quê? Qual é o poder de resposta de um sintoma específico, como tosse, dor de cabeça, fadigas, produção de muco, muito bem, muito bacana, né? Então, vale a pena que também fala dos medicamentos mais utilizados. Olha para vocês verem, arsênico álbum, abriônio, fósforos, rustox, natro muriático, que é um bom medicamento, viu? Muito bom. Epasulforipulsatila, licopódio nux vomica, beladona, carbovegetabilis, geossêmio também foram utilizados. E aqui a conclusão do trabalho. Ai, como eu gosto de trabalho científico, que nos ajuda bastante a mostrar como a homeopatia ela é favorável. E é importante, né? É muito importante. Bem, fica aqui para vocês os links, caso vocês queiram uns links mais específicos, mas creio que aqui vocês vão conseguir enxergar, vale muito a pena. Agora a gente vai para o caso clínico, é um caso clínico rápido, apareceu com Covid, começou com congestão nasal sem secreção, dor no peito, uma tosse de cachorro, uma coisa esquisitíssima, prolongada e sem muco, parecia como coqueluche, diarreia, indisposição e calor febril. Irritado, constipado, vingativo, não tolera crítica, acima do peso, gordura abdominal, excelente profissional, preguiçoso, prefere ficar ocioso, irresponsável, glutão, desejo de bebidas doces e carnes com gordura. E um caso de um jovem, 8 semanas, quando eu peguei o caso, ele já estava tossindo há 8 semanas, aí mandaram fazer vários exames e no início não deu Covid, porque ele fez aquele teste, né, que não era do PCR lá, não. E aí ficou com aquela tosse, tosse. Aí passou um tempo, mandaram fazer o tal do PCR e deu Covid positivo. E aí ele continuou. Aí passou, mas ficou com a tosse. Ficou com a tosse. Aí veio, porque falou, ó, não consigo sair dessa tosse. E já tinha, e ficou isso aí de sequela do Covid, que é essa tosse. A tosse era desesperadora. Eu falei assim, ok. E aí, o que aconteceu? Apesar dele ser vingativo e tal, eu falei assim, ok, vamos fazer fiz uma anamnese, o grosso aí eu coloquei isso aí para você. Quando ele teve Covid, ele teve a diarreia, indisposição e o calor febril. E aí, passou isso, bem rápido também, a dor no peito e tal. Só que essa tosse, ela piorava principalmente quando o frio apertava. Não tinha muco e era uma tosse, parecia aquelas tosses, não tinha muco, não era produtiva, mas ficava com essa tosse aí. Aí eu falei assim, poxa vida, e aí mandaram fazer até teste para coqueluche, não deu nada. Eu falei, e chegou para mim esse caso aí, pessoal, não tá dando conta da tosse. Eu falei, tá bom, ok. Aí fazendo anamnese, eu fiquei com a tosse, mas essa tosse era muito parecida com coqueluche, aquela tosse de coqueluche. Eu falei assim, não vou usar, eu vou direto no que eu tô percebendo, que era essa tosse comprida que parecia tosse de cachorro, tosse de coqueluche. Eu administrei para ele Pertussin. E aí eu dei no 200 CH, que foi a minha indicação. Eu falei, você vai tomar no primeiro dia 3 doses, uma de manhã, uma tarde e uma à noite. Na noite, se piorar, faz um plus e a gente avalia no outro dia para ver como é que ficou. E assim eu fiz 7 dias sem tosse. Então, quem é que ia dar Pertussin, gente? Eu dei Pertussin, porque eu fiquei com aquela tosse no meu ouvido. É que a gente fica falando, é Covid, não é Covid, é coqueluche, não é coqueluche. Fica com aquilo que te impressiona mais, é uma dica que eu dou para vocês. A tosse era uma tosse comprida, parecia com tosse de cachorro, estava improdutiva no momento e aquela coisa, e de noite piorava com frio. Naquela época estava meio frio. E eu usei o Pertussin no 200CH. E ele ficou bom, feito um coco. E eu fiquei mais feliz ainda porque se eu fosse pegar pelo que era a doença, eu não ia conseguir ajudá-lo naquele momento. E ele ficou livre da tosse. E do Covid, e ficou feliz, e tá feliz, e tá a vida que segue, não é?
Bom, o momento da cozinha eu já passei. E aí é meu... Para quem é tuberculínico, né? Não tem jeito. Sempre quer dar um agrado e quer ganhar um agrado e quer mesmo e vão dar um agrado para quem também está participando. Então, esse aí é um docinho e uma florzinha bem mimosa e unha para você que é um tuberculínico. A gente fecha a nossa série de Chopin. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu adorei imensamente estar aqui com vocês. Tuberculínica eu sou, todo mundo já sabe mesmo. Não tem nem que pescar. Então, meu conselho é, se um tuberculínico ele estiver em harmonia, ele produz coisas espetaculares. Então, dá um voto de confiança no tuberculínico que está aí do seu lado, não sei, ou se você é uma tuberculínica, dê um voto de confiança em você, porque afinal de contas o que a gente quer mesmo é ser feliz e o mundo todo no amor e na paz universal. Não é isso que o tuberculínico quer? Um beijo no coração de vocês, até a próxima e muito obrigada!